No vídeo anterior desta série estive a complementar a informação sobre como gravar, criar ficheiros, criar pastas, eliminar pastas. Neste vídeo vamos mostrar, como é óbvio, como é que nós podemos criar uma base de dados, neste caso utilizando o SQLite, que é um sistema muito utilizado nas aplicações Android para gravar dados com o sistema de banco de dados, e vamos mostrar então neste vídeo como criar e preparar a nossa aplicação para poder manusear com bancos de dados no Android. Como não poderia deixar de ser, quando estamos a falar na criação de aplicações, independentemente da plataforma, e tal como vimos nos vídeos anteriores relativamente à criação de ficheiros, é óbvio que nós temos que ter um sistema de gestão de bases de dados que permita que a nossa aplicação tenha essa funcionalidade, isto é, que permita receber informação, possamos ler informação de uma forma muito mais organizada, mais rápida, mais sustentada e mais bem estruturada do que propriamente gravar informações em ficheiros de texto. Isto é válido para aplicações para computadores normais, para desktop, assim como, obviamente, para dispositivos móveis. Neste exemplo que eu vou aqui mostrar, vou mostrar como é que nós podemos, então, acrescentar uma base de dados à nossa aplicação, tendo como ponto de partida o facto de irmos utilizar o sistema de gestão de base de dados SQLite. O SQLite é, porventura, eventualmente, o sistema mais utilizado no Android, também utilizado no iOS, para gravar bases de dados. É open source, é um sistema básico que permite bases de dados relacionais, que contém algumas funcionalidades interessantes e que nos permite aceder aos aspectos fundamentais de gestão de bases de dados. E eu vou mostrar aqui como é que nós podemos, em primeiro lugar, preparar a nossa aplicação para podermos aceder a bancos de dados no SQLite, e depois vão verificar que tudo o resto é muito semelhante à criação de uma aplicação com bases de dados desktop, ok? Então, o segredo vai estar aqui nesta fase inicial. O que é que nós vamos fazer? Vamos começar por criar aqui o nosso novo projeto e vamos chamar este projeto base, ok? Base de dados ou banco de dados, como lhe queiram chamar. Vamos clicar no OK e vamos deixar exatamente como está. Isto é, uma aplicação em tudo semelhante às aplicações que temos vindo a criar nos vídeos desta série. Temos então aqui a nossa aplicação criada. O que nós vamos ver aqui é o seguinte. Vamos aqui eliminar estes ficheiros, ok? E temos então aqui a nossa atividade, temos aqui o nosso layout. No layout vamos abrir e vamos acrescentar aqui, para já, uma tecla, que é a tecla para criar a base de dados. Vamos aqui deixar que o nosso Layout Designer seja aberto, vamos adicionar aqui um botão, Button. Portanto, não estamos a criar nenhuma aplicação com uma finalidade específica, apenas vamos criar aqui uma aplicação que vai conjugar nos próximos vídeos todas as funcionalidades que nós podemos obter através da utilização de bancos de dados. Neste caso, a primeira tecla que nós vamos criar é, obviamente, uma tecla para a criação da base de dados. Neste caso, vamos colocar aqui acima de criar BD, ou banco de dados, como lhe queiram chamar. Vamos colocar aqui assim, criar BD. Vamos gravar e vamos regressar à nossa atividade. Ora, é aqui que vai estar o grande segredo da nossa aplicação para que ela possa aceder a esse tipo de mecanismo. Nós queremos acrescentar à nossa aplicação uma base de dados, pelo menos ou mais do que uma, se assim o entendermos, no sistema de gestão de bases de dados SQLite, ok? Ora, como é que nós vamos fazer para acrescentar isto? Se tem experiência de desenvolver aplicações para desktop utilizando o C# e a plataforma NetFramework, sabemos que sempre que queremos utilizar bases de dados, exceto no caso do SQL Server direto, mas, por exemplo, se quisermos utilizar o SQL Server Compact Edition, por exemplo, ou também o SQLite, nós temos que adicionar referências aqui à nossa aplicação. Como podem verificar, neste momento, aqui o conjunto de referências que estão aqui indicadas na nossa aplicação são exclusivamente aquelas que permitem que a nossa aplicação possa ser executada através do Xamarin dentro do nosso sistema Android. E principalmente aqui o Mono Android. Ora, o que nós vamos ter que acrescentar aqui então é uma referência à utilização da classe mono.data.sqlite. Ok? Ora, vamos verificar se existe aqui. Using
mono, ponto, e depois reparem que só aparece aqui security, ok? Mono.security. Ora, então onde é que eu tenho aqui dados? Vamos ver aqui android.data, temos aqui android.database, SQLite, ok? Temos aqui a possibilidade de termos a utilização do SQLite através do Mono Database. Eu vou mostrar, no entanto, uma outra forma de nós podermos acrescentar tudo isto aqui, ok? Vamos verificar se já temos aqui o SQLite Connection, por exemplo. SQLite Connection, não temos, ok? E nós precisamos ter aqui o SQLite Connection para podermos trabalhar com base de dados. No entanto, reparem como vamos fazer aqui através do Visual Studio. O que nós vamos fazer é acrescentar diretamente aqui todos os recursos necessários para que o sistema possa avançar com este sistema de gestão de base de dados. Então, para isso, vamos aqui a Tools e vamos selecionar aqui o Nugget Package Manager. Isto é o pacote, é o sistema que permite gerir o pacote de funcionalidades que a nossa aplicação vai ter. E neste caso vamos escolher aqui a segunda opção, que é o Manage Nugget Package for Solution. Isto é, gerir o pacote de componentes que nós vamos utilizar aqui na nossa solução. Poderíamos utilizar a consola, também é possível utilizarmos a consola e escrever através de linhas de comando a instalação de pacotes, mas nós queremos ter um ambiente visual. E quando clicamos aqui, vai abrir aqui um quadro que nos permite verificar logo em destaque quais são os pacotes Nugget que estão instalados dentro da nossa aplicação. E neste caso não estão nenhuns. Então nós queremos acrescentar um pacote. O que é que nós vamos fazer? Vamos aqui clicar em Browse e o sistema vai carregar automaticamente a partir da internet um conjunto, uma listagem de pacotes que estão disponíveis para podermos utilizar nas nossas aplicações, ok? No entanto, nós temos aqui um sistema de pesquisa e vamos colocar aqui mono.data.sqlite, ok? Portanto, eu vou escrever aqui mono.data.sqlite, ok? E quando pressionamos então a tecla para pesquisa, vão aparecer aqui 2, 3, 4 resultados. O que nos vai interessar é este primeiro, o que diz mono.data.sqlite.portable, ok? E é esta versão, quando a selecionamos, que nos vai dizer que permite, então, reparem, vai dizer aqui ao fundo, vamos aqui tentar ver, Mono SQLite to any Xamarin or Windows.NET app. Isto é, ele permite adicionar o sistema de gestão de bases de dados SQLite para qualquer sistema. Permite suportar também o Xamarin.Android e Xamarin.iOS. Quer dizer que se estivéssemos a desenvolver para iOS, também poderíamos utilizar este pacote. O que é que nós vamos fazer aqui neste caso concreto? Ele diz que não está instalado e ele vai automaticamente buscar a última versão estável, ok? E vamos selecionar em que projeto é que nós queremos adicionar isto. Neste caso é o projeto base de dados, que é aquele que está aberto. Vamos selecionar aqui. Vamos pressionar aqui Install. Reparem que eu posso escolher aqui as diferentes versões. Obviamente vou escolher a única que existe neste caso, que é a versão estável que aqui está. E vamos clicar em Install. O que é que este sistema vai fazer? Vai automaticamente informar-nos que vão haver alterações no nosso projeto. Nós não estamos minimamente preocupados com isso porque estamos numa fase inicial do desenvolvimento. E vamos clicar em OK. Okay? E vamos deixar que o sistema vá buscar estas informações. Ele poderá demorar alguns segundos, raramente mais do que um minuto, neste caso concretamente relativamente a este pacote, mas ele irá buscar estas informações. Vamos aqui verificar se ele já está a carregar ou não. Ok, parece-me que ficou aqui um bocadinho encravadito. Vamos aguardar alguns instantes. Eu vou parar neste momento o vídeo e vou regressar. Como podem reparar, ele está então a executar. Ok, não foi preciso parar o vídeo. Às vezes estes sistemas são ligeiramente mais demorados ou não, dependendo da ligação de internet ou então do tráfego que está a acontecer. Mas neste caso, reparem como ele diz finish aqui, ok? Foi instalado com sucesso o sistema mono.data.sqlite Portable, na versão que estava lá definida, e como podem reparar, ele já acrescentou aqui um conjunto de outras referências, que agora nos vão passar a permitir utilizar o SQLite dentro da nossa aplicação. Eu vou fechar aqui esta caixa, vou também fechar aqui o Nugget Solution, e vamos voltar ao nosso ambiente normal da aplicação. Vamos então agora colocar em prática os conhecimentos adquiridos nos vídeos anteriores relativamente às pastas. Porquê? Eu vou criar uma pasta no meu Internal Storage
e dentro desta pasta eu vou criar o ficheiro da base de dados, que depois me irá permitir, durante os próximos vídeos, mostrar aqui como é que nós podemos gravar ficheiros, ou melhor, gravar informações na base de dados e ler informações a partir da base de dados. Então, para isso, vamos aqui fechar, para não termos aqui este espaço do Solution Explorer muito povoado, e vamos fazer aqui o seguinte: eu já tinha colocado aqui no meu main.html um botãozinho para criar a base de dados, e é neste botão que nós vamos então inserir a informação para a criação da base de dados. Uma vez que vamos utilizar esta aplicação nos próximos vídeos para aceder à mesma base de dados, o que eu vou fazer aqui é criar aqui algumas variáveis base que estão na raiz da nossa classe e que nos irão permitir, para qualquer um dos métodos que nós criarmos, termos acesso a essa informação. Então, o que nós queremos aqui ter colocado é simplesmente, por exemplo, base de dados. Nós vamos querer saber aqui qual é a localização exata do nosso ficheiro de base de dados. As bases de dados em SQLite têm a extensão .db, de database. São simplesmente um único ficheiro, ficam alojados na localização que nós assim desejarmos, e por conseguinte o que é que vai acontecer quando nós definirmos aqui a localização completa da nossa base de dados? É esta localização que nós podemos ter acesso em qualquer parte da nossa aplicação. Ora, então, esta é a localização da nossa base de dados. Vamos também fazer aqui, antes disto, uma string pasta dados. A pasta dados vai ser então a pasta onde o nosso ficheiro está. A base de dados vai ser o caminho completo, ou pelo menos toda a informação relacionada com o ficheiro ao qual nós temos que aceder para criar a nossa base de dados. Então vamos aqui criar o nosso botão. Button, cmd, criar bd, é igual a find view by id, button, ora resource.id.cmd criar. Ok. Vamos acrescentar então aqui os eventos. Neste caso, como eu vou criar vários botões ao longo destes próximos vídeos, o que eu vou fazer é aqui basicamente o seguinte: widgets, ok, neste caso vou aqui só escrever os botões, porque eu poderia colocá-los aqui no fundo. Se calhar até a melhor forma até é fazê-lo aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos copiar esta parte que aqui está e vamos colá-la aqui, ok? Aqui vamos lhe chamar dados da BD. E aqui vamos ter este botão, que agora aqui vamos buscar diretamente ao nosso layout. E vamos colocar aqui os eventos. Neste caso não vamos usar delegates para facilitar depois a leitura. Vamos separar os eventos clique de cada um dos comandos. Então cmd criar bd.click mais igual, e agora vamos pressionar a tecla Tab para que seja criado este método, ok? E depois vamos pressionar Escape para desaparecer aquele quadro que apareceu aqui em cima, e temos então aqui este método, e eu vou começar já a usar a minha famosa técnica de separação dos métodos, ok? Porque senão depois o texto começa a ficar muito grande e de difícil leitura. Eu pelo menos interpreto isto desta forma, para mim é muito mais fácil ler desta forma. Quem tiver uma técnica diferente pode usar. O que é que eu vou fazer agora aqui? Bom, vou criar a base de dados. Ora, neste caso concreto, eu vou aproveitar aqui o onCreate para ir buscar as informações sobre a pasta que eu quero e, eventualmente, se a pasta não existir, ser criada, ok? Então vamos criar uma pasta para a nossa aplicação, ok? Então vai verificar a existência da pasta de dados. Caso não exista, cria a pasta. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Bom, vamos acrescentar aqui em cima o using system.inout, ok? Portanto, nós vamos querer trabalhar com ficheiros e pastas e, portanto, vamos usar o using system.inout. O que vamos fazer agora aqui, eu vou aqui, por uma questão de coerência, deixar aqui este espaço reservado aos próximos botões e vamos então colocar aqui o pequeno código que faz então a criação da pasta, caso ela não exista. Então vamos definir primeiro aqui a pasta. Vamos buscar aqui a pasta inicial, a pasta de dados. Pasta dados vai ser igual a path.combine. Vai combinar o quê? O environment.external storage directory.absolute path, isto é,
a pasta, a raiz do nosso alojamento ou armazenamento do sistema Android, neste caso do nosso dispositivo, e o que é que ele vai combinar aqui? Vai combinar com uma pasta que nós vamos criar. E a pasta que vamos criar é a pasta para a nossa aplicação, e pode ter um nome qualquer. Vamos lhe chamar a isto, eu vou colocar propositadamente em letras maiúsculas, para ficarmos com uma informação mais objetiva quando estivermos a navegar no nosso dispositivo. Pasta dados. Ok? E portanto, esta será a pasta onde nós, no interior dela, vamos gravar ou criar o nosso ficheiro. E o que é que vamos verificar agora? É if directory.exists, se a pasta não existe, qual pasta? A pasta dados. Então o que é que ele vai fazer? Vai criar essa pasta. Ok? Então, directory.create directory, pasta dados. Ok? Em seguida vai definir o caminho completo do ficheiro de dados, ok? Que é aquele base de dados que ali temos. Então, base de dados vai ser igual a quê? Path.combine, pasta de dados, que entretanto já foi criada aqui, ou se não foi criada é porque já existia, ok? Pasta de dados e mais o nome do ficheiro que nós queremos criar. Base dados.db. É o nome da nossa base de dados, ok? Então temos aqui já definidas as duas variáveis que aqui estão. Uma é a pasta onde está gravada a nossa base de dados, onde vai ser gravada a base de dados, e a outra é o ficheiro da base de dados concreto, ok? O caminho completo. Vamos então verificar se o sistema está a funcionar corretamente, isto é, o que é que ele vai fazer neste momento? Ainda não vai criar o nosso ficheiro, vamos já ver como é que isso se faz, mas vai pelo menos criar a pasta caso ela exista. Ora, para não estarmos a perder muito tempo, eu vou assegurar de que o nosso sistema vai permitir escrever no nosso local storage, ou aqui ele chama external storage, mas vai ter essa permissão. Então vamos abrir aqui as propriedades, vamos aqui ao Android Manifest e vamos escolher a opção Write External Storage. Okay? Para ele poder criar as pastas, gravar, etc. Vamos aqui gravar tudo isto. Temos então aqui o nosso Manifest, o Android Manifest, já com esta permissão. Quer dizer que se o utilizador for descarregar esta aplicação da Play Store e for instalar, a aplicação vai dizer que tem a necessidade de ter esta permissão. Vamos executar aqui a nossa aplicação. Vamos então aguardar aqui que o nosso sistema seja iniciado. Ele está aqui a dizer, ele diz que há deployment errors. Normalmente isto acontece, já sabem, porque se o emulador estiver aberto, por vezes acontece isto. Como podem observar aqui, eu também posso mostrar neste momento que não tenho qualquer pasta criada. Ok, vamos ver aqui. Cá está, não está aqui a pasta dos dados, ok, não existe aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui fechar o emulador. Ok, dar-lhe 2 ou 3 segundos para que o ficheiro AVD seja retirado dos serviços e vamos novamente executar. Vamos ver se há aqui algum problema, porque o que é que ele vai fazer neste momento? Ele vai transferir para o interior do emulador, pese embora o facto de, na maior parte dos casos, o Android já ter embebido o sistema de gestão do SQLite, mas neste caso ele vai transferir mais ficheiros porque foram aquelas referências que nós ali temos. Ora, então vamos aguardar aqui que a transferência seja feita, cá está, resolvido aquele problema, e temos ali o criar BD. Ora, neste caso nós temos aqui o criar BD que ainda não tem qualquer implementação, ok? Portanto, o que a nossa aplicação já terá feito foi aquilo que nós pretendíamos, que era a criação da pasta. Eu vou aqui baixar, temos aqui demasiada informação. A criação da tal pasta que vai alojar a nossa base de dados. Vamos verificar se ela existe ou não. Eu vou clicar aqui. Vamos aqui fechar as outras aplicações que estão cá de outras experiências anteriores. E vamos clicar aqui nos Settings. E vou aqui então ao meu Storage e USB, Internal Storage. E vamos verificar aqui no Explore se existe a nossa pasta. Então vamos aqui procurar. Cá está a pasta de dados. Ok? A pasta de dados que neste momento não tem qualquer item. Vamos então parar o nosso debug
e vamos regressar aqui e vamos criar a nossa base de dados. E para criar a nossa base de dados, neste momento, uma vez que já temos todas estas informações, é tão simples quanto isto. SQLite. Ok, vamos colocar aqui SQLite. Ups, e não aparece. Porquê que não aparece aqui o SQLite se nós temos aqui estas referências todas? Bom, vamos então aqui ao topo e vamos acrescentar aqui using.mono.data.SQLite, ok? Estamos a informar a nossa aplicação que vamos ter acesso direto a este namespace, para não termos que estar a escrever aqui por completo mono.data.SQLite. Por aí fora. Ora, vamos então agora colocar SQLite, ok, connection, e vamos fazer simplesmente automaticamente isto, create file. E neste caso o create file, ele aqui, como podem observar, não tem informações específicas no IntelliSense para que nos explique o que é que isto faz, mas basicamente isto aqui vai nos permitir criar a nossa base de dados. Onde é que ele vai criar a base de dados? Vai criar a base de dados dentro da pasta de dados e com aquele nome, basedados.db. Vamos então simplesmente fazer aqui base dados, ok? Porque este ficheiro é visível, ou melhor, esta variável, perdão, é visível por qualquer um dos métodos da nossa classe. Vamos então aqui guardar, vamos executar novamente. É óbvio que a pasta de dados já não vai ser criada agora, porque já foi criada na anterior execução. Vamos criar a nossa BD. Ok, como viram, não aconteceu nenhum erro, o que é um sintoma extremamente interessante. Vamos verificar se de facto foi ou não foi criado dentro da nossa pasta de base de dados o nosso ficheiro. E cá está o nosso ficheiro de base de dados.db. Se nós clicarmos sobre ele, ele diz que não consegue abrir o ficheiro, porque não temos nenhum software instalado que permita abrir bases de dados de SQLite. E, por conseguinte, temos então a nossa base de dados criada. Obviamente que aqui deveríamos colocar o seguinte. If file, ok, peço desculpa, if file .exists base de dados. Se o ficheiro não existe, aqui sim é que ele o vai criar. Caso contrário, já não corremos assim o risco de estar a clicar novamente e ser criado um novo ficheiro de base de dados sobre aquele que já existe, ok? E por conseguinte, vimos então neste vídeo como criar a nossa base de dados. No próximo vídeo vamos ver como é que nós podemos facilmente gravar, aceder, ler informações, etc. a partir da nossa base de dados SQLite. Se você gosta de linguagens de programação, multimédia e aprender a trabalhar com software, subscreva este canal, coloque um like neste vídeo, deixe o seu comentário, porque vai ter vídeos novos todos os dias.